Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos mais um Henrique da Silva. Ele é contador da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e pós-graduado em Governança e Gestão Pública pela PUC do Paraná. Maison, muito obrigado aí por topar conversar conosco. Muito obrigado, Maurício. Gostaria de agradecer o convite. É isso aí, Maison. Primeiramente, queria te parabenizar aí pela menção honrosa que você recebeu pelo seu artigo, né? A previsão orçamentária como forma de combate ao desmatamento, que é o artigo que a gente vai debater aqui hoje, que ganhou essa menção honrosa, saiu na última edição da revista Cadernos, né? Inclusive, link na descrição para todos que nos ouvem. Queria te parabenizar e começar já aí a falar sobre o artigo, né? Para que todo mundo já tenha um gostinho aqui do que você pesquisou e abordou lá. E o ponto é que, assim, o objeto da tua pesquisa no artigo foi verificar a correlação entre a arrecadação do ITR, né, o Imposto Territorial Rural, e o desmatamento nos municípios mato-grossenses, né? Ou seja, do Mato Grosso, estado do Mato Grosso. Antes de falarmos, então, sobre essa correlação que você fez, eu queria saber, então, quais foram as principais causas do desmatamento identificadas por você no seu trabalho. Exatamente, Maurício. O objeto do trabalho foram os municípios do Mato Grosso. E, primeiramente, é importante destacar que o desmatamento é um fenômeno complexo. Ele não pode ser atribuído a um único fato ou causa. Só para dar uma contextualizada, no Brasil, o desmatamento ele é um problema histórico-cultural. Ou seja, desde o Brasil colônia, nós temos alguns problemas com a extração de pau-brasil, extração de ouro, produção de cana-de-açúcar e café. E mais atualmente, nós vemos que a instituição de pastagens para a pecuária e o cultivo agrícola de maneira geral, e além da exploração de madeira, tem colaborado para esse avanço e aumento do desmatamento. Até a década de 1970, a floresta amazônica ela não havia sofrido tanto com a perda de cobertura das suas matas. E no artigo foram elencadas algumas causas que contribuíram para a ocorrência do desmatamento. Uma delas é a pecuária, a produção de grãos em antigas instalações de gado, a construção de estradas que correspondem a futuros padrões de desmatamento, e uma outra causa é a corrupção. No artigo eu fiz referência a 9 outros artigos e estudos relacionados à corrupção como uma das causas do desmatamento, e acredito que vale a pena pontuar 2 deles. O primeiro é o trabalho de Mendes Leite Filho, publicado na Revista Econômica do Nordeste no ano 2019, ao qual os autores eles estudaram os efeitos das políticas de proteção à Amazônia e a influência da corrupção através da aplicação da teoria da agência, destacando que a insuficiência de políticas públicas de fiscalização e investigação das propriedades rurais tem ocasionado o aumento do desmatamento. Um outro trabalho é do Ryan Abman, publicado na Ecological Economics no ano de 2018, ao qual o autor verificou a relação entre o nível de governança e a eficiência da proteção de áreas ambientais em 71 países, através de dados de satélite dos anos de 2000 a 2012, e concluiu que em países com um grau mais elevado de controle da governança, da corrupção, a proteção de áreas ambientais são mais eficientes. No Mato Grosso, o estado objeto do trabalho, é importante destacar algumas características do estado. Ele é um exemplo do processo de intensificação da exploração agrícola, é o precursor da exploração extensiva e nos últimos anos tem elevado as taxas de desmatamento e danos ao meio ambiente, concorrendo com outros estados da região centro-oeste e norte. E uma das causas para esse aumento do desmatamento originou na década de 70, com as políticas de ocupação, construção de rodovias, constituição de colônias e a exploração agrícola. Entendi, muito bem detalhado aí. Esse estado do Mato Grosso realmente é um estado aí que tem obtido muito destaque nacional, né, pela questão da nacional e internacional, né, pela questão agropecuária, mas também tem que se preocupar com possíveis efeitos colaterais disso, né, tem que ter aquela coisa que a gente sempre fala, né, que o desenvolvimento tem que ser sustentável, né, a gente sempre vem falando sobre isso,
E aí traz esses desafios, né? Tem que cuidar para que todos cumpram aí as melhores normas de preservação. E entrando em outro ponto do artigo, Maison, fala que o imposto, né, o ITR, ele é um tributo extrafiscal, né, com característica extrafiscal. Então, além então da arrecadação, quais são as outras finalidades desse imposto, né? O que engloba essa característica extrafiscal do ITR? Exatamente, conforme pontuado, o Imposto sobre a Propriedade Territorial, ou simplesmente o ITR, ele é um tributo que visa cobrar certo valor daqueles que se beneficiam de uma propriedade localizada em território não urbano, ou seja, no território rural, desde que preenchidos os requisitos do fato gerador que lhe compete, né? E uma das principais, ou se não a principal característica desse tributo é a sua extrafiscalidade, que corresponde através da fixação de alíquotas de cobrança que se estabeleça uma relação entre a área efetivamente utilizada na atividade rural e a área aproveitável do imóvel, sendo possível controlar as terras improdutivas, fazendo com que o ITR ele haja de forma coercitiva no cumprimento da função social da propriedade rural, nos ditames do texto constitucional e do próprio Estatuto da Terra. Então, nesse sentido, a importância da função extrafiscal do ITR surge na medida em que a alíquota é maior para propriedades de maior área e com baixo grau de utilização, por exemplo. Desse modo, o tributo busca desestimular os grandes latifúndios improdutivos e também combater a especulação do valor de terras, que nos últimos anos tem aumentado consideravelmente no Brasil. Muito bom, mais um que interessante essa outra função do imposto, que para quem não está muito ambientado, às vezes não conhece, né? É bom dar essa informação aqui como base, que é um dos pressupostos, assim, de certa forma, do seu artigo, né? E voltando então ao ITR, esse assunto é realmente importante, ele é um imposto, então, que ele é de competência da União, né? Um imposto de competência federal, que repassa a União, né, repassa 50% do valor arrecadado aos municípios. Mas é possível que também se celebre convênios, né, para que os municípios possam assumir mais competências para fiscalizar e ficar, então, até com uma parte maior ainda desse imposto, além dos 50%, chegando até a totalidade. Quais são, então, as vantagens e desvantagens desse tipo de convênio entre o município e a União? Apenas para contextualizar a construção e a concepção desse imposto, ele nasce na Constituição de 1891. Então, de 1891 a 1961, ele foi um tributo de competência dos estados. De 1961 a 1964, ele passou para a competência dos municípios. E a partir de 1964, ele passou para a competência da União, sendo que a União repassava integralmente o valor arrecadado aos municípios. Apenas na Constituição de 1988, que essa legislação ela ratificou a competência tributária para a União, e o artigo 158, inciso 2º, ele estabeleceu que 50% do produto arrecadado seria destinado à União e os outros 50% para os municípios onde as propriedades rurais estão instaladas. Então, a partir somente de 2003 é que nasce a figura da descentralização da cobrança do ITR, também denominada de delegação da capacidade tributária ativa ou simplesmente a municipalização do ITR, que é um procedimento para reestruturar a cobrança e a fiscalização do tributo, culminando na diminuição de custos ao Estado e potencializando a eficiência e a eficácia da arrecadação do ITR. Na emenda constitucional número 42 de 2003, que alterou o artigo 153 da Constituição Federal, permitiu a cobrança e a fiscalização do ITR por parte dos municípios, e assim optarem. Só que somente com a promulgação da Lei 11.250 de 2005, que passou a regular essa alteração constitucional anterior, possibilitando a municipalização do ITR conforme formado, mediante a celebração de um convênio com a União por intermédio da Receita Federal. A regulamentação dessas duas alterações se deu somente em 2008, com a edição do Decreto 6433, onde foi criado o Comitê do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e ajustou alguns detalhes em relação à delegação das atribuições de fiscalização e cobrança do imposto
e as obrigações mínimas que os municípios devem cumprir para efetivar e manter o convênio vigente. Então, para a efetivação do convênio, os municípios devem atender a requisitos técnicos, metas de fiscalização e disponibilizar o valor da terra nua por hectare para a Receita Federal fazer a atualização dos preços das terras. E em relação às vantagens da celebração desse convênio, eu acredito que a maior delas é o aumento da arrecadação, onde o município ele vai estar recebendo 100% do valor arrecadado desse tributo. Só que tem alguns outros fatores que beneficiam a região e o próprio município, né? Como a maior proximidade do fiscalizador com os imóveis rurais e contribuintes fiscalizados. Uma outra vantagem seria facilitar a identificação de discrepâncias na apuração do imposto e a identificação do efetivo valor da terra nua, possibilitando uma cobrança mais assertiva de outros tributos, como o ITBI, por exemplo. E também possibilita um tratamento mais racionalizado entre o que é imóvel rural e o que é imóvel urbano. E em relação às desvantagens, o que nós vemos a nível Brasil é a baixa qualidade ou falta de estrutura da administração tributária dos municípios e a influência dos proprietários locais sobre a administração municipal, ocasionando talvez uma subvalorização do valor da terra e impactando consideravelmente na fiscalização desses municípios. Os municípios têm que fazer esse balanço aí para avaliar até a capacidade de executar um bom trabalho e ter vantagens com esse tipo de convênio mesmo. Muito interessante. Mas ficando ainda num ponto importante do ITR, que é o fato das alíquotas de ITR elas decrescerem, né, conforme a produtividade da propriedade. Qual o impacto disso no desmatamento? Como você vê isso? Realmente é um assunto complexo. Eu não diria que esse fator ele é preponderante para o aumento ou diminuição do desmatamento. Entretanto, é importante pontuar alguns aspectos relacionados a essas questões. O ITR ele é autodeclaratório, ou seja, o contribuinte informa as variáveis para resultar na apuração do imposto. Então, mesmo algumas variáveis que levam em consideração, principalmente para apurar esse imposto, é o tamanho da área do imóvel e o seu respectivo grau de utilização, podendo afirmar categoricamente que o ITR ele privilegia aspectos produtivos em detrimento dos ambientais. Ou seja, não é necessário a observância da legislação ambiental para aplicar os percentuais de tributação do ITR. Apesar de existirem poucos estudos sobre o potencial do ITR como forma de inibir o avanço do desmatamento, se nós considerarmos a estruturação da forma de cobrança e o lançamento desse imposto, ao qual se dá por homologação e não de ofício, podemos afirmar que o ITR não desestimula o desmatamento, tendo em vista que ele está sujeito à sonegação dos dados declarados de maneira mais abrangente, se assim eu posso dizer. E só um dado mais recente, a Embrapa Territorial publicou um estudo em janeiro de 2023, levantando alguns aspectos de área produtiva, área desmatada, e um dado de fevereiro de 2021, do total de imóvel cadastrado no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, hoje o Brasil tem aproximadamente 5.900.000 propriedades. Então, é um número considerável, expressivo e que impacta na fiscalização da autodeclaração desse imposto, por exemplo. Interessante essa análise, né? Interessante como uma coisa tão simples também pode ter algum impacto, né? Seria até interessante averiguar mais essa questão também. Agora eu queria, então, ir para algo que eu quero ouvir uma sua visão de forma mais aprofundada, que é o que eu até já mencionei no início, né? Que é a relação da correlação, que você menciona até no subtítulo do seu artigo, Maison, que é qual a correlação identificada entre essa variação arrecadatória do ITR
e a variação dos desmatamentos dos municípios mato-grossenses, né? Quais outras variáveis também podem influenciar esse resultado? Bom, respondendo à primeira pergunta, só para dar uma outra contextualizada, a caracterização da pesquisa em relação à abordagem do problema, ela é quantitativa, ou seja, eu utilizo um tratamento de dados a partir da técnica estatística da correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson, ele mede a intensidade e a direção das relações lineares de duas variáveis. E a análise se dá através da verificação dos valores numa escala entre 1 e -1, explicando assim o grau de relacionamento entre essas duas variáveis, sendo que quanto mais próximo de zero, menor será o relacionamento destas. Os dados da pesquisa, os valores da arrecadação do ITR foram extraídos do SICONF, Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Os dados do desmatamento, eles foram extraídos do projeto PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o período de análise ele levou em consideração 2013 a 2021, devido à disponibilização das informações contábeis e fiscais dos municípios no SICONF. A população da pesquisa, ela é todos os municípios do estado do Mato Grosso, ou seja, 141 municípios. Só que devido à ausência de entrega de declarações acessórias ao SICONF, foram excluídos 28 municípios, ocasionando numa amostra de 113 municípios ou 80,14% da população. Então, explicando essa contextualização primária, ao aplicar o teste de correlação, chegou-se num coeficiente de 0,15, ou seja, a correlação para toda a amostra dos 113 municípios, ela foi caracterizada como fraca positiva, indicando que a variável do desmatamento não é suficientemente forte para impulsionar a arrecadação do ITR, e demonstra ainda que a influência da arrecadação do imposto não é relevante para inibir ou desacelerar o desmatamento. Ainda continuando na resposta da primeira pergunta, o trabalho ele foi delimitado para tentar identificar os resultados por mesorregião. Então, no estado do Mato Grosso tem 5 mesorregiões: Centro-Sul, Nordeste, Norte, Sudeste e Sudoeste. 3 delas apresentaram fraca positiva ou fraca negativa, que teoricamente seria o mesmo resultado da amostra total, mas 2 dessas mesorregiões merecem um destaque. Vamos tentar explicar a diferenciação do resultado. A mesorregião Nordeste, ela apresentou um coeficiente menos 0,78, ou seja, é uma correlação moderada negativa. Nessa mesorregião, tinha 18 municípios na amostra. O valor do ITR, no ano de 2013, ele era nessa mesorregião, ele era de 8,2 milhões e passou para o ano de 2021 para uma variação de 32,6 milhões. E os dados do desmatamento dessa mesma região passou de 77,2 km² para 152,1 km². Então, teve um aumento da arrecadação do ITR e também teve um aumento do desmatamento. Entretanto, o aumento de uma dessas variáveis não tem uma relação direta com a outra, diferente da região sudoeste, que apresentou um coeficiente 0,54, uma correlação moderada positiva, também tinha 18 municípios nessa amostra. A variação do ITR saltou de 5,6 milhões para 26,7 milhões, um aumento de 376% em relação a 2013 a 2021, por exemplo. E os dados do desmatamento saltou de 31,2 km² para 36,5 km², se compararmos o ano inicial e o final. Teve um aumento de 16,98%. Então, o aumento da arrecadação do ITR, ele possui uma eventual influência na disposição dos índices de desmatamento nessa mesorregião. Entretanto, é importante destacar que os percentuais médios de cobertura de floresta dos municípios dessa mesorregião, eles eram de 14,87% no primeiro período, 2013, e resultaram em 14,41% em 2021. Então, teve um desflorestamento de apenas 3%. E um outro dado importante para explicar essa relação das variáveis é que a variação do ITR é não linear ao longo do período.
Então, se compararmos de 2013 para 2014 e assim consequentemente, a variação ela aumenta, diminui, fica negativa, então ela é não linear. Em relação ao desmatamento, ela é ascendente. Então, com exceção de 2 períodos que diminui em relação ao ano anterior, nos demais o desmatamento ele sempre aumenta. Então, isso explica um pouco dos resultados após aplicar o teste estatístico. E respondendo à segunda pergunta, as variáveis que influenciaram ou podem vir a influenciar nos resultados aplicados no artigo, vou separar elas em 2 grupos. O primeiro é em relação à arrecadação do ITR e o segundo é em relação ao desmatamento. Os aspectos que podem ter influenciado na arrecadação do ITR são 3. Primeiro, que o trabalho ele não considerou o valor lançado do tributo, e nem a inadimplência e nem a sonegação, só o que foi arrecadado. Então, pode ter um impacto significativo ao extrair os dados. Um outro fator é que a qualidade e a quantidade das fiscalizações realizadas pelos municípios com convênio vigente não estão levando em consideração na aplicação da estatística. E a terceira é que não verificou-se a atualização e revisão do valor da terra nua nos municípios da amostra. Então, se a variação do valor da terra nua em 2013 é a mesma de 2021, então pode sofrer algum impacto, sim. Em relação ao desmatamento, não foi realizada uma diferenciação se esse desmatamento ele foi mensurado em áreas privadas ou em reservas ambientais, por exemplo. Uma outra variável que pode impactar é se a diferença na realidade socioeconômica dos municípios da amostra. Isso não foi pautado para ver se verifica-se uma influência no incremento ou na diminuição do desmatamento. E a terceira variável é a diferenciação entre desmatamento legal e ilegal, que também não foi feito no trabalho. Então, só para explicar, o desmatamento ele pode existir desde que o proprietário, pela propriedade rural, solicite autorização para os órgãos ambientais para fazer a derrubada. Mais um ponto importante é essa relação, que eu acho que é o ponto central do artigo, né? É o que você tenta achar essa relação e de utilização também de como justamente tentar combater esse desmatamento com a utilização do ITR. Mas agora eu queria concluir, então, com uma pergunta até um pouco mais ampla, mas na mesma direção, que é: quais as medidas, então, que o poder público pode adotar em sua gestão orçamentária e tributária para que haja, de fato, resultados positivos em termos ambientais? Com a elaboração desse trabalho e outros que têm surgido recentemente, há uma demanda urgente de intervenção governamental para combater o desmatamento. No âmbito tributário, o poder público deve exercer o seu poder fiscalizatório e propor a revisão na forma de apuração e cobrança do ITR, por exemplo. Um exemplo que eu utilizei no trabalho e reforço ele é o projeto de lei número 5456 de 2020, ao qual tramita no Congresso Nacional e busca aumentar o valor do ITR em imóveis autuados por desmatamento e queimadas ilegais, localizados na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Um outro trabalho que o poder público pode fazer é desenvolver políticas públicas que busquem realizar ações de prevenção, promoção, monitoramento e conscientização acerca dos desafios e oportunidades sobre a agenda climática e a necessidade da preservação ambiental. Alguns exemplos, né? Tem uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, é o selo Mais Integridade, e ele fomenta e reconhece e premia práticas de integridade por empresas do agronegócio, sob a ótica da responsabilidade social. Um outro exemplo mais recente é a reativação do Fundo da Amazônia, que vai combater o desmatamento de forma mais incisiva, captando recurso internacional e até mesmo nacional para atuar nessas causas. Acredito que, a nível municipal, incentivar a atuação dos conselhos municipais de meio ambiente
é uma outra oportunidade para o poder público, e além de realizar parcerias juntamente com iniciativa privada e com entidades do terceiro setor, que pautam essa questão ambiental de forma bem expressiva. Um outro exemplo bem interessante, que na segunda quinzena de janeiro desse ano, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, ele celebrou um convênio com a Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, juntamente com a Transparência Internacional Brasil e o Instituto Arapiaú. E esse acordo propõe a colaboração e o intercâmbio de dados sobre a cobertura vegetal no Brasil, visando o compartilhamento de conhecimento, experiência, ferramentas e metodologias de interesse estratégico para promover a proteção, conservação, recuperação e desenvolvimento sustentável dos biomas brasileiros no âmbito de projetos no âmbito do projeto MAP Biomas. Então, órgãos de controle externo também podem atuar e cobrar do poder público a melhoria de políticas públicas nessa área. Muito bom, mas é muito interessante esse ponto. Realmente tem muito que ser feito aí por diversos órgãos, incluindo aí os órgãos de controle também. A gente tem que nos cobrar, né, que as normas ambientais sejam cumpridas. Mas é isso. Brigadíssimo aí pela participação. Parabéns novamente pelo artigo. Relembro a todos que o artigo está com o link na descrição. E é isso. Muito obrigado, Maison. Eu que agradeço. Muito obrigado. E para encerrar, gostaria de parabenizar o Tribunal de Contas por essa iniciativa do primeiro concurso de monografias. Muito obrigado.